E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius. No vídeo de hoje a gente vai gravar o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano de 1906. E o nosso vencedor hoje vai ser o Camilo Golgi, mas como a gente já sabe, foram dois vencedores esse ano de 1906, o Camilo Golgi e o Santiago Ramon Cajal. Vamos começar pelo Camilo Golgi. Para não ficar muito extenso, senão a gente vai misturar a biografia dos dois aqui e talvez não fique tão bom. A questão é o seguinte: antes da gente entrar no vídeo, já deixo o registro para quem quiser o material exclusivo da aula. Me manda lá no Instagram um direct com um print mostrando que é inscrito, que está interessado no material, e eu já envio esse material bem compacto para vocês poderem revisar depois com calma. O Camilo Golgi é um italiano, um médico e biólogo também italiano, um cara muito conhecido no ensino médio de todo mundo. Acho que todo mundo teve aulas de citologia, e a gente via aquelas organelas, né, mitocôndrias, os ribossomas, né, que não são bem organelas, mas enfim, as estruturas que lá dentro estavam, né, lisossomas e tal, e uma estrutura era o aparato de Golgi, né, o complexo de Golgi, e tem a ver com o nosso prêmio, obviamente, né, um epônimo, uma homenagem a esse cientista. E eu diria mais cientista do que médico, né, porque ele trabalhou muito mais na investigação, por mais que teve em hospitais, mas ele sempre se dedicou bastante à investigação. E tanto ele quanto o Ramon Cajal tinham o mesmo campo de investigação, que era sobre as estruturas do sistema nervoso. Eles queriam estudar de maneira histológica, ou seja, o tecido propriamente dito, né, as estruturas microscópicas, as células, as unidades morfofuncionais que compõem esse sistema tão complexo. E ele queria estudar isso, queria entender como funcionava. Ele fez outras pesquisas também importantes, mas resumidamente, o grande impacto que o Golgi trouxe para a medicina foi a inovação nas técnicas de coloração, né, nas técnicas de tinção histológicas. E uma das técnicas que ele usava era o nitrato de prato em pequenas quantidades, também chamada em italiano reazione nera, ou reação negra, que era uma maneira que ele conseguia tingir principalmente os dendritos, as ramificações que eram muito pequenas, né, e não eram tão bem vistas. Ele e o Santiago Ramon Cajal tinham divergências sobre a fisiologia, sobre o funcionamento do sistema nervoso e da disposição também. Eu até no próximo vídeo vou demonstrar para vocês qual que era a divergência deles, mas acaba que eles tinham o mesmo foco e os dois tiveram uma aportação muito importante. Ele também trabalhou junto com na realidade sozinho, mas outros cientistas na época estavam trabalhando bastante com a malária. Inclusive do ano 1901 até o 1910, três pesquisadores estiveram envolvidos com a malária, né? Então o primeiro foi o Ronald Ross, ganhou o prêmio número 2. O Camilo Golgi agora, que inventou, não foi tantas técnicas histológicas, mas foram observações clínicas, que ele viu os tipos de febres, e ele estava aferindo que não era só um tipo de plasmódio, não era só um tipo de protozoário, podiam ter outros, porque a sintomatologia era diferente. Então ele viu o tipo de febre terciária e quaternária, o quartano. Então ele estava descrevendo que provavelmente haviam diferentes parasitas, e pelas minhas pesquisas ele também influenciou sim na distinção desses parasitas, né? Só que o Camilo Golgi ficou bem conhecido porque ele estudou na Universidade de Pávia, se formou lá,
Depois ele foi trabalhar num hospital de Abbiategrasso, que era de doenças crônicas, e lá ele fez um laboratório, fez diversas pesquisas para estudar a questão do sistema nervoso, mas ele trabalhava mais na parte de investigação. Depois ele voltou para Pávia como professor da cátedra de histologia, foi até Siena, outras cidades da Itália, mas acabou voltando, se sagrou ali o chefe da cátedra de patologia, né, da Universidade de Pávia, e depois, por muito tempo, se tornou o reitor lá da universidade. As investigações dele foram mais relacionadas a isso, descobriu essa organela também muito importante, e na época não era ainda bem evidente como hoje né, o complexo de Golgi. Então ele tinha intuição, ele viu que existia uma organela, mas não sabiam qual era a função e como ela realmente era. Então só depois, com o advento da microscopia eletrônica, houve um outro cientista, agora me fugiu o nome, se eu não me engano era Jorge Batasso, algo assim, eu posso estar equivocado, de se procurar, que foi um outro cientista que acabou conferindo, mostrando que realmente o complexo de Golgi era uma estrutura que existia, estava lá e tem funções biosintéticas. Depois, com o crescimento da biologia molecular, da biologia celular, a gente viu que sim, essas estruturas participam no processo de modificação, depois da síntese de proteína, né, eles armazenam, modificam e ajudam também na parte de secreção, empacotam, né, em vesículas para depois essas proteínas serem exportadas da célula, no caso de uma exocitose, né? Exocitose, melhor dizendo. Então, o Camilo Golgi ajudou nesse trabalho. A gente vai dizer o trabalho complementar com o Santiago Ramon e Cajal, mas muito importante, porque o sistema nervoso, se a gente não souber quais estruturas formam ele, como que se dá essas comunicações, essas sinapses, né? A gente não tem como ter um tratamento medicamentoso ou ter um tratamento cirúrgico. A gente precisa conhecer como as minúcias, né? Então eles foram os pioneiros nessa área. A gente viu que o prêmio número 4 foi o Ivan Pavlov, falando sobre teorias de reflexos, né? Dos reflexos condicionados, da salivação, da secreção pancreática, da secreção estomacal, do ácido clorídrico, e ele falava do sistema nervoso autônomo. E ele não sabia diretamente como é que se dava essa comunicação. E possivelmente, eu diria que com grandes chances, esse caminho aí do estudo do sistema nervoso foi pavimentado pelas observações do Pavlov no sentido mais prático, fisiológico, experimental, assim, de maneira quantitativa, e a maneira histológica foi uma maneira de estabilizar as estruturas que ali estão presentes e como elas se comunicam. Então, uma descoberta muito importante. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o que o Ramon e Cajal aportou, concluindo assim o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia número 6. Quem se interessar, me manda lá então no Instagram, um direct, eu mando de volta o material para vocês fixarem bem o conteúdo. Espero que tenham gostado e nos vemos em breve.